E por que eu saí do Jornal do Brasil? A coluna do Jornal do Brasil do Tinhorão acabou. Porque entrou para o Jornal do Brasil, para o Caderno B, um cara que está lá até hoje no jornalismo, só que hoje ele está na televisão, faz um programa todos os domingos. Ele me conhecia já e tal, mas ele se acha muito importante. E eu tinha, quando eu fui para o Jornal do Brasil, eu fui com uma condição. Quando me pediram para fazer a coluna de música popular, eu disse, não, mas eu não vou escrever sobre Rita Lee, sobre rock, o meu negócio é música brasileira. Aí, não, aí eu disse assim, então vamos fazer o seguinte, faz a música popular dividida em dois. Pega o Tarek de Souza para escrever sobre essa moçada toda de rock, e eu fico com o pessoal, os discos de música popular tradicional e tal. Aí, aquele menino que foi chefe de redação do Jornal do Brasil, como era o nome dele? Ele foi daqui de São Paulo. Oh, meu Deus, você conheceu bem, mas não me lembro agora. Aí ele disse assim, pô, Tinhorão, mas eu estou te oferecendo um lugar de redator e você quer transformar em dois? Enfim, ele concordou. Aí o Tarek ficou com a coluna e com as matérias que fossem do pessoal de vanguarda, de roqueiros e tal, e eu fiquei com a coisa de os discos de música tradicional. Então eu comentava disco de pessoal de escola de samba, negócio de caipira, caras esquisitos do Nordeste, que apareciam, mas que eu achava que tinha boa qualidade, cantadores, tal. E minha primeira coluna no Jornal do Brasil foi sobre um disco do Nelson Cavaquinho. Até recebi depois do cara lá um telegrama dizendo parabéns, tal. Ficou um texto até bonito e tal, em que dizia que o Nelson apresentava o Nelson Cavaquinho como o último trovador, porque era aquele cara que vivia pela rua tocando, sem esperar nada de nada, e como era verdade, né? Eu encontrei o Nelson Cavaquinho uma vez na Rua da Passagem, num bar, logo quem entra da Praia de Botafogo, um bar chamado Ramboia. Eu vejo aquele bar que era apertadinho, cheio de gente, um violão. Não dava nem para ver quem estava tocando, que tinha muita gente na frente. Eu parei na porta e a voz era do Nelson Cavaquinho. Aí eu entrei no bar e era o Nelson Cavaquinho. Então, na Rua da Passagem, rapaz, em Botafogo, o Nelson Cavaquinho tocando num bar, sabe, não tem sentido isso. E esse era o Nelson Cavaquinho, era aquele cara que não tinha paragem, onde ele parava, eu sou o Nelson, e tal, e todo mundo juntava e tal. E eu fiz uma crônica dizendo isso, que ele era um dos últimos homens da Renascença, um trovador, né? Porque ele... Bom, aí fiquei peguei a coluna do Jornal do Brasil. Quando foi mais ou menos 80, 81, parece que foi no início de 81, acabou a coluna e eu vim saber por quê. Este cara, Amorim, Paulo Henrique Amorim. Paulo Henrique Amorim. Oh, como eu gosto que grave isso, rapaz. A minha grande forra, a minha grande vantagem é essa, rapaz. É que os caras fazem comigo, mas não podem calar minha boca no futuro. Então, por exemplo, eu já falei, Paulo Henrique Amorim, me contaram que ele disse, mas ele só escreve sobre gastar o espaço de uma coluna para ficar escrevendo de gente que ninguém... Aí todo mundo no Jornal do Brasil concordou que realmente eu era uma excrescência. A minha coluna era uma excrescência no Jornal do Brasil e me demitiram. Não é uma beleza? Aí eu parei de escrever no Jornal do Brasil. Foi assim que eu acabei. Deixei de escrever sobre música popular no Jornal do Brasil. Uma coisa de redação, um cara achou que esse cara fica escrevendo sobre quem?
esses caras e tal. O Tarek, sim, o Tarek está lá até hoje. Porque o Tarek escrevia sobre pessoas que interessavam o Jornal do Brasil. Aí dali é o público que se espera consumidor de um jornal como o Jornal do Brasil. Eu não. Eu estava ganhando um dinheiro ali, roubando o jornal, ocupando um espaço que não vendia. E aí acabou. E o Tinhorão então voltou, ficou só escrevendo livro e vivendo numa aposentadoria do INSS de jornalista, que hoje importa numa importância de R$ 1.420 por mês. E esta é a história do jornalista brasileiro. O jornalista acabou em 81, então, ali. Acabou. Depois virou pesquisador. Aí virei pesquisador. Morando na kitnet. Livros, vou fazer agora o 30º título, que rendem uma barbaridade. Eu fico com pena do Paulo... Coelho. Hein? Paulo Coelho. Do Paulo Coelho. Ele está dando em média R$12.000 por ano. Dá mais ou menos R$1.000 por mês de direito autoral. Com mais 1.400 que eu ganho, dá 2.400. Para que eu quero mais? Não é? Então, mas está aqui, o Tinhorão está aqui. Peraí, R$1.000 por mês, o que? Os 29 livros? É. Porque alguns estão esgotados, não estão reeditados. Então, é aquele pinga-pinga, né? Livro de pinga-pinga. Aí saiu agora, por exemplo, a 7ª edição da Pequena História da Música Popular. Eu ainda não recebi. Eles pagam por trimestre. Trimestre vencido, quer dizer, vende os livros, quando eles recebem o equivalente a 3 meses, aí demora mais um certo tempo no departamento de contabilidade e tal, e aí pagam os direitos autorais.